Bom dia, não sei até se esse vídeo vai ao ar ou não, vou fazer, se ficar legal, vai ao ar, né? Eu tava, vendo vídeos e tal, e passou muito assim diferente, assim, que a pessoa falava lá, que a gente não devia falar sobre as coisas, nossos planejamentos, sobre o que Deus fez na nossa vida, isso e aquilo, e aí soltava umas palavras. Eu fiquei olhando para aquilo e sinceramente me deu uma sensação assim, tá errado. Isso não tá certo, né? É um discernimento de fígado, né? Se eu posso falar isso. É aquela de sensação, eu estava... Não, né? E aí eu tenho que falar em duas coisas totalmente diferentes, né? A primeira coisa é... Jesus vai falar alguma coisa assim, né? Aqueles que derem testemunho dele, das coisas dele, da obra de Deus, né? Para os homens, na frente dos homens, né? Deus, né? Vai receber o testemunho dos anjos sobre essas pessoas, né? Então fica uma coisa engraçada, porque as pessoas, sei lá como elas interpretam a Bíblia, é uma coisa, acho que elas confundem um pouco de tudo, né? Eu estava falando com o Marcelo ontem, a confusão que as pessoas estão no mundo de hoje é enorme, misturam tudo. E aí pega as palavras e interpreta tudo envesado, tudo errado. Falta de discernimento básico, falta de uma compreensão básica, né? Tem gente que não vai gostar desse vídeo, vai tirar. Não posso dizer nada, mas tem que falar a verdade, né? Então Jesus fala que a gente tem que dar testemunho, né? Na frente dos homens, daquilo que o Senhor, que Deus Todo-Poderoso, Jesus, Pai, Espírito Santo, fizeram na nossa vida. Que o testemunho é a principal pregação. Vou começar a pregação aqui. Venho para o reino de Deus, que Ele está chegando, Jesus é o máximo, tal. Tá bom, mas isso em si não gera força nas minhas palavras, porque não está tendo exemplo de vida vindo de uma vida em Deus. O que dava os apóstolos são, quer dizer, enviados aqui a dar o testemunho daqueles que viveram com Jesus. Então a pregação deles era fortíssima, falavam, o mestre fez isso, Jesus, o Nazareno, que tal, que vocês prenderam, mataram, fez esses milagres, assim. Eu vi, eu sou uma testemunha ocular. Se esses homens não tivessem falado, você não tinha salvação. Talvez, se você se calar, muitos também não terão salvação. Que talvez você seja aquela pequena pedra escolhida por Deus, espalhada no meio do deserto do mundo, para falar sobre Deus. Olha que coisa, olha que responsabilidade Deus está colocando na sua mão. Como assim? Deus está colocando na sua mão a palavra forte, poderosa, de convencimento, de evangelização. O que é evangelização? Levar o evangelho, levar o que? A boa nova, levar o ensinamento de Jesus. Porque essas palavras, se a gente fala evangelização, boa nova, para a maioria, já reparou que essas palavras muitas vezes o mundo já colocou na cabeça das pessoas como se fosse algo ruim. Você pode falar de qualquer desgraça, menos da boa nova, né? Você pode falar de qualquer livro, menos da Bíblia. Né? Por quê? Porque a nossa cultura já virou não cristã. Nossa cultura já virou pagã. né? E a gente aceita isso como se fosse uma maravilha.
estivesse correto. Será que está correto? Então aquela pessoa, infelizmente, está sendo levada, que eu vi o vídeo, ela foi evangelizada pelo mundo. Eu tenho certeza que ela rapidamente bota tudo na internet dela, das vidas dela, das questões dela. Agora, das coisas de Deus, não, você faz silêncio. Não tem algo errado nisso? Né? O que Deus fala pra gente é: fala das coisas de Deus, dá o seu testemunho, seja uma pedra viva. Agora tem um outro lado que também temos que saber, né? Que Deus nos pede sabedoria e prudência. Como assim? Como assim? Deus vai nos pedir que a gente diz lá na palavra algo assim, em sabedoria, acho que 2, ou não 2, sabedoria. Cabe aos homens fazer planos, cabe a Deus torná-los reais ou não. Então, planejar para planejar qualquer coisa, mas tornar realidade, aí tem que ter uma mãozinha de Deus, né? Primeira coisa. Segunda coisa que é interessante, Deus pede que a gente tenha prudência de uma outra forma. Quando Deus te fala um segredo, quando Deus te fala da sua vida no futuro, quando Deus fala do que Ele quer na sua vida, não é para chegar, sair falando para todo mundo: ai, Deus me falou que eu no futuro vou fazer isso, aquilo. Não. Como exemplo de Nossa Senhora, o que aconteceu? O anjo do Senhor veio a ela, falou do plano de Deus para ela, do futuro dela. O que ela fez? Guardou em silêncio. As coisas de Deus devem ser guardadas em silêncio até a sua manifestação, né? E mesmo assim tem que ter muita sabedoria, porque tem coisas que Deus pede que a gente revele e tem coisas que a gente deve guardar em silêncio, né? Quando é uma profecia, uma revelação que é sobre o futuro, que vai acontecer coisas assim, XYZ, e que Deus pede, então a primeira coisa, Ele pode pedir que você revele, Ele pode pedir que você entre em oração por aquilo, Você pode pedir uma série de coisas. Então você tem que ter esse discernimento. E tem horas que você tem que guardar. A maioria das coisas, Deus, sobre a sua vida, por exemplo, você vai fazer uma viagem futura, sai contando para todo mundo para ver se você vai viajar. Vai não, querido. Vai acontecer coisas esquisitas. Vai. Então, se você tem um plano, uma coisa grande para a sua vida, guarda em silêncio. Isso eu concordo, né? Até da sua realização. Depois, né? Você vai comprar um carro daqui a um ano, sei lá, tá juntando dinheiro. Fala para todo mundo isso. Vai ter de gente te pedindo dinheiro. Tá sobrando de carro. Por que o carro é necessário para você? A pessoa tem uma necessidade maior, né? As pessoas são engraçadas, sempre são. Então, faz silêncio, economiza o teu dinheiro, guarda o dinheiro, vai lá e compra o carro. Depois você fala assim: gente, comprei um carro, olha que lindo. Deus me ajudou a segurar esse dinheiro e providenciou as coisas necessárias para que eu tivesse isso, né? É lógico, teve o seu trabalho, óbvio, mas se Deus não te ajuda, você não vai ser difícil de conseguir. Então a gente tem que saber que tem essas duas coisas, né? O mundo fala: não fale de Deus e fale da sua vida à vontade. Bota lá no Facebook, no Instagram, no raio que o parta. Mas de Deus não fala nada, não. Não fala que isso vai trazer coisa ruim. E veja o que Deus fala: fale das minhas coisas, que eu faço as tuas coisas acontecerem. É o contrário. Para variar, em Deus tudo é o contrário. Lembro de uma musiquinha antiga que era da Terra do Contrário. A gente usava isso aí para catequese, evangelização de criança. A Terra do Contrário, né? Eu já não lembro mais, eu só lembro, mas eu gravei até hoje. Em Deus tudo parece ser ao contrário. Tá bom? Fica essa palavra, sei lá, é para alguém, né? Faz e bem.